Bom, vamos aqui à videoaula do diário mais famoso do mundo, o Diário de Anne Frank, que foi publicado pela primeira vez em 1947. Bom, qual é o detalhe aqui? Antes de começar a ver como é que se estrutura o diário, lembrar alguns dados, tá? A família de Anne, uma família que era judaica, decidiu sair da Alemanha, fugir de Hitler, e a Anne só tinha 4 anos. Só que o pai, o Otto, tinha ido antes para a Holanda, abriu uma empresa lá de fornecimento de ingredientes para a produção, né, enfim, de geleia. E ele se dá relativamente bem, aí ele acaba trazendo a família para Amsterdã, só que em 1940 a Alemanha foi invadida exatamente pelos nazistas alemães e aí os judeus começam a ser perseguidos de uma forma bárbara. Tanto que a Anne e a irmã, né, a Margot, vão acabar mudando de colégio, vão para um colégio só para judeus. E aí aquelas questões todas, os judeus tinham que usar uma estrela de Davi amarela ali nas roupas, né, para servir de identificação. E claro que o problema começa a apertar para a família em 42, quando vem a convocação da Margot para um campo de trabalho. E claro que os pais da Anne e da Margot ali decidem que não vão entregar a filha, então resolvem se esconder no chamado anexo secreto, que depois a gente vai ver onde é que é. Deixam até um bilhete que dá a entender, né, que a família tinha se mudado para a Suíça, deixam os móveis meio bagunçados, assim, dando aquela impressão de que fugiram, deixaram o gato também, e depois lá no anexo secreto a gente vai ver que eles vão permanecer de julho de 1942 até agosto de 1944, quando eles são descobertos. E aí, antes de entrarem no anexo e durante o anexo, a Anne Frank resolve então redigir um diário com alguns cadernos, contando exatamente esse mundo em que ela vive ali, tá? Bom, então vamos ao diário mais famoso do mundo. A gente começa em junho de 42. Ela diz: na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas da manhã. Pudera, era dia do meu aniversário, então 12 de junho, aniversário da Anne Frank. E qual é o melhor presente dela entre tantos? O caderno que vai servir de diário, né? E a quem ela se reporta, porque tem aquela questão toda do diário, né? Então reparem, o primeiro que me saudou foi você, diário, possivelmente o melhor de todos. Então aqui já vai ter essa ideia de uma conversa íntima da Anne Frank com o diário dela, a quem ela se reporta. Agora é preciso parar. Até logo, acho que vamos ser grandes amigos. Então, essa ideia, né, dessa conversa com o diário, essa conversa íntima com o diário. Então aqui reparem que dia 15 de junho de 1942 ela fala sobre a festa de aniversário dela também, com os amigos, tá vendo lá um filme do Rin Tin Tin. Mamãe está sempre querendo saber com quem eu vou me casar. Nem de longe é suspeita que é com Peter Essel. Bom, aqui é uma cena legal porque ela já começa a escrever no diário essas coisas mais íntimas, esses segredos, esses amores aqui. Então aqui a gente já tem, né, um Peter, mas é o Peter Wessel, esse aí, porque mais adiante, lá no anexo secreto, vai ter outro Peter, que é o Peter Van Damme, né? E por quem também a Anne, né, vai se apaixonar também, tá? Então nós temos dois Peters na história. Bom, o que ela diz no dia 20 de junho? Faz alguns dias que não escrevo porque eu quis, antes de tudo, pensar neste diário. Ou seja, né, ela está pensando o que ela vai colocar nesse diário, porque de repente ela pensa, quem é que vai querer saber, tipo, desabafos de uma menina de tão somente 13 anos ali. Mas qual é a ideia dela? Trazer à tona tudo o que está enterrado bem no fundo do meu coração. Aquela ideia mesmo de contar a sua alma dentro do diário. Né? Não tenho a menor intenção de mostrar a ninguém este caderno de capa dura. Reparem que no primeiro momento ela não pensa numa publicação. É uma coisa muito de segredo. Né? Aí ela até faz aquela referência. Se eu encontrar, de repente, uma amiga, um amigo de verdade, aí ok, até posso mostrar. E qual é o motivo dela escrever um diário? Reparem, não possuo nenhum amigo realmente verdadeiro. Porque ela diz, né, tem muitos meninos que vão ali, querem me namorar, né? Aquela coisa toda, mas não é a amizade ali. E aí agora um fator importante, né? Porque a Anne Frank ela vai dar um nome para o diário dela. Quero que este diário seja minha amiga e vou chamar esta amiga de Kitty. Bom, e como a gente está no começo do diário, ela escreveu pouco até então, né? Ela vai começar a resumir um pouco a vida da família. Reparem, meu pai tinha 36 anos quando conheceu minha mãe,
que na ocasião contava 25, ou seja, 11 anos a menos. Margot, minha irmã, nasceu em 1926, em Frankfurt, na Alemanha. A 12 de junho de 1929 nasci eu, Anne Frank, e como somos judeus, emigramos para a Alemanha em 1933, ou seja, quando a Anne tinha 4 anos, onde meu pai foi designado para o cargo de diretor-gerente da Traves NV. Ou seja, né, ela vem para a Holanda quando ela tinha 4 anos. Só que, claro, né, o pai tinha vindo antes, já tinha feito a vida da família ali para depois buscar a família. O resto de nossa família, entretanto, sofreu todo o impacto das leis antissemistas de Hitler. Depois de maio de 1940, os bons tempos se acabaram. Primeiro, a guerra, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, né, a Grande Guerra aqui. Decretos antissemistas surgiam uns após os outros. Essa questão toda, né, de cassação dos judeus, aqui os judeus sofrendo essa série de limitações, aquela questão de se recolher cedo, usar essa estrela aqui, por exemplo, né, amarela, para a identificação dos judeus. Os judeus não podiam frequentar teatros, cinemas e outros locais de diversão. Reparem, né, que série de limitações aqui. Em 1934 eu fui para a escola, o Jardim de Infância Montessori, né? Em 1941 fui com Margot, minha irmã, para a escola secundária israelita. Então aqui uma fotinho da Anne Frank. Bom, reparem que dia 20 de junho ela diz, querida Kitty. E reparem que ela começa a usar também essa questão toda, né, do querida muitas vezes. Ela já deu um nome para o diário, agora o diário começa a ter esse adjetivo também. Essa nova amiga dela, com quem ela vai se abrir, vai mostrar sua alma de verdade. E ela começa a falar dos meninos aqui, daqueles meninos que se apaixonam por ela. E ela até chega a dizer, né, que esse tipo de assunto, ela não deveria nem estar falando, né, paixões nessa idade, mas como ali o diário é algo íntimo, então ela está se abrindo e diz que não tem como fugir disso, né? E se as coisas vão longe demais e os meninos falam em ir lá em casa falar com o papai, eu já invento alguma coisa, já tratei de mudar de assunto. Há outros meninos que atiram beijos ou tentam segurar-nos pelo braço. Então reparem, né, que a partir de agora, além de ela abrir também com Kitty, querida Kitty, né, e tudo mais, ela fecha o diário com sua N. Aqui uma foto do caderno original da letra dela, né? Aqui também uma outra foto do diário dela, como é que ela escrevia. Bom, aqui ela ainda não está no anexo secreto, claro, né? Ainda está vivendo a vida dela, junto com o pai, com a mãe, com a irmã Margot, indo para a escola, tudo normal, entre aspas, né? Porque sofre uma série de limitações ali, mas ela vive um pouco ainda essa vida normal. Então ela está falando do colégio aqui, ela acha que vai passar de ano, mas qual é o detalhe? O Sr. Keptor, o velho professor de matemática, ficou aborrecido comigo um bocado de tempo por eu falar demais. Aí uma das características da N, né? Falar demais, tagarela. Tive de fazer uma redação cujo título era A Tagarela. Meu argumento foi o de que falar muito é uma característica tipicamente feminina. E ela acaba dizendo, né, que a mãe fala muito, então não tem como fugir dessas leis aí da hereditariedade, né? Só que ela continua a falar e o professor manda ela fazer uma nova redação, que aí vai ser não a tagarela, mas a incurável tagarela. E ela continua a tagarelar, e aí tem que fazer uma terceira redação, ó, uma composição intitulada Quack, 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 fala a dona Pata. Bom, aqui ela vai falando agora, no dia 24 de junho de 42, que tá um calor ali terrível na Holanda, e os judeus não podem andar de bonde, eles têm que caminhar ali, ó, tem mesmo de andar a pé. Só é permitido andar de barca e não é por culpa do povo holandês. Então ela já diz, né? Não é o povo holandês, são as repressões ali, né? Dos alemães e tudo mais. Então ela está tocando nesse primeiro momento no colégio, na escola, nas restrições, na família, mas também nos meninos ali, ó. Então ela diz que tem um menino que ela acha muito bonito, que está ali esperando por ela agora, ó. Apresentou-se como Harry Goldberg. Harry tem 16 anos. Bom, e aí ela vai contando mais sobre esse Harry aí, ó, veio sozinho para a Holanda e mora com os avós. Os pais estão na Bélgica. Então ela vai enchendo de detalhezinhos, né, o diário e tudo mais. Ela diz, ó, do Harry. Harry tinha uma namorada chamada Fanny. Eu a conheço, é uma criatura sem sal,
nem pimenta. E é legal, né, essas questões que ela vai colocando agora, muito críticas também, né, mesmo que seja assim, uma coisa meio de namorico agora, né, a gente vai ver um crescimento dela com temas importantes aqui do mundo, porque ela vai viver depois muito com esses adultos, ouvindo rádio, tendo contato com o mundo mesmo, né, mas dentro de uma bolha chamada Nexo Secreto. Bom, o que ela diz? Ó, Harry veio nos visitar ontem para conhecer meus pais. E aí, claro, né, que a Anne passeia com Harry, mas o pai está muito irritado ali. Por quê, né? É perigoso para os judeus serem encontrados fora de casa depois das 8. E aí o que a Anne diz? É fácil perceber que o Harry está apaixonado por mim. Mamãe não poupa elogios para ele, né? Um rapaz bonito. Então, primeiro momento, né, como eu falei, é colégio, é namorico, é as relações com a família, é a irmã, é o pai, a mãe, mas principalmente também essa questão do que é ser um judeu na Holanda ali, né? Em 42 por enquanto, tá? Bom, as notas da Anne estão de certo modo boas, tá? Só que ela começa a sentir um detalhe importante, porque tem algo estranho, o pai começa a ficar cada vez mais em casa. E há dias, quando caminhávamos pela pracinha, papai falou pela primeira vez em nos escondermos. Mas por que nos escondermos, né? Fica essa ideia. Ou seja, aquela ideia do medo dos alemães pegarem eles, os judeus, já que ela é de uma família judaica aqui, né? Bom, agora 8 de julho a gente tem uma cena importante, porque o que a Margot, a irmã da Anne, conta, né? As SS, que era a polícia do Estado ali, né? Enfim, o terror nazista, mandaram uma notificação chamando papai. Então, já fica esse terror aqui, tá? Aqui é uma foto da família, né? Do Otto, apesar de não aparecer o nome Otto, apenas aparecer papai, né? Pai. A Margot aparece o nome, a Anne, ok? E a Edith, né? Os Frank aqui, mas no caso ela não coloca o nome da mãe nem do pai, né? Mãe e pai, ok? Bom, e aí, claro que essa convocação já começa a passar na cabeça da Anne, mesmo uma menina de 13 anos aqui, né? Aquela questão toda de perseguição, de prisão, de campo de concentração. Reparem, ó, pela minha imaginação, começaram a passar campos de concentração e prisões. E claro que a Anne sabe disso, né? Porque a Segunda Guerra Mundial começou lá em 39, a gente está em 42 aqui. Então, essa preocupação dela aqui, tá? Bom, agora tem um detalhe. A mãe da Anne, né? Começa a ver essa questão de se esconder e vai ver com uma família, que é os Van Damme, né? Que é um amigo, na verdade, né? do trabalho do pai, essa questão de se esconderem. Ó. Os Van Damme vão conosco, seremos 7 ao todo. Depois a gente vai ver que no anexo são 8, entra mais um. Mas aqui nesse primeiro momento serão 7, né? 4 por parte da família da Anne e 3 da família Van Damme. E tem um detalhe, né? Cada vez que toca a campainha ali na casa da Anne, bom, fica aquele momento de desespero e tudo mais, porque a família da Anne está acelerando esse processo de esconderijo, tá? E por que estão acelerando esse processo? Reparem agora, nós temos um detalhe importante. Lembrem que, se eu voltar aqui, ó, nós temos o quê? Uma notificação chamando o papai, uma convocação, mas essa convocação, para quem era na verdade? Margot contou-me que a convocação não fora para papai, mas para ela. E claro, né, que a convocação é para Margot trabalhar num campo de concentração, não o pai, como se pensava ali, né? Só que a Anne sabe que os pais não vão deixar a Margot ir, porque a Margot é mais velha, tem 16 anos, mas só tem 16 anos. E aí tem essa ideia, claro, né, agora de arrumar um esconderijo de uma vez para a família. MIP é importante, né? Porque essa MIP aqui, ó, trabalha com o papai desde 1933, a gente está em 42, ou seja, 9 anos já que ela trabalha, e tornou-se nossa amiga íntima, tanto quanto Henk, com quem se casou há pouco tempo. Então essa MIP aqui é a pessoa de confiança, ela vai ser importante depois na trajetória de todo o diário, porque ela, no anexo secreto, ela vai ajudar muito, vai levar carne, comida, leva livros, e tem toda uma curiosidade sobre ela, né? Porque ela não foi presa, e ela que depois acha o diário da Anne, guarda, dá para o pai da Anne, o Otto, né? Que depois vai vir a publicar. E nem o marido dela, o Henk, esse aí, vai ser preso. Bom, onde é que eles moravam até então, né? Antes do anexo secreto?
Alugávamos o quarto grande de cima a um tal Sr. Goldsmith, homem divorciado de uns 30 anos. Então eles têm agora essa ideia, né, de achar um esconderijo. Eles conseguem o esconderijo, então já estão sabendo que vão ter que sair. Dormem e acordam cedinho pela manhã. Então qual é a ideia agora? Conseguir levar o máximo possível de coisas sem dar a perceber que estão fugindo, né? Se escondendo, ó. Vestimos um monte de roupas como se fôssemos viajar para o Polo Norte, ou seja, uma roupa em cima da outra, né? Com a intenção de levar cada vez mais peças de roupa. Bom, Margot e eu começamos a guardar as nossas coisas. A primeira coisa que eu guardei foi este diário. Repare a importância, né, desse mundo íntimo dela, dessa amizade com o diário. Margot encheu a sacola com livros da escola, foi apanhar a bicicleta e saiu atrás de Mip para o desconhecido, para o local desconhecido, né? Então, reparem aqui sempre que a Anne já começa a escrever no diário antes de se esconderem, tá? Enquanto ela ainda está vivendo uma vida normal, como eu falei, uma vida normal entre aspas, né, com aquela série de restrições, mas ela consegue ver a luz do sol, né, essa é a verdade. Morte, minha gatinha, foi a única criatura de quem me despedi. Ela ficaria com os vizinhos e seria bem tratada. Isso ficara escrito em uma carta dirigida ao Sr. Goldsmith que alugava ali, né? As camas foram desfeitas, tudo dando a impressão de uma partida precipitada. Só pensávamos em sair, fugir dali e chegar em segurança, nada mais. Então reparem, né, que eles deixam tudo pronto ali para, se por um acaso, como eles foram convocados, eles não vão estar ali, vai chegar o dia da convocação. Então a polícia vai lá, vão ver que, ó, fugiram, né? Mas na verdade eles estão ainda na Holanda e vão agora conseguir um local, um esconderijo, tá? Bom, quinta-feira, 9 de julho de 42, o plano tivera de ser antecipado 10 dias por causa da convocação da Margot. O esconderijo, reparem onde seria. Seria no mesmo edifício onde papai tinha o seu escritório. Papai não tinha muita gente trabalhando com ele. O Sr. Kraler, o Copá, acho que a pronúncia é assim, Copá, Mip e Eri Vossen, todos estão ali, né, ajudando no esconderijo, né? Todos sabiam da nossa chegada. E agora uma cena legal também, ó. A Anne agora ela vai começar a descrever o prédio e depois onde fica o anexo secreto, onde eles vão viver ali 2 anos, né? Ó, vou descrever o prédio. No andar térreo há um grande armazém que é usado como depósito. Então agora, né, aqui é uma foto onde ficava esse prédio, ainda existe lá, né, a Fundação Anne Frank. Aqui ela coloca um desenho, né? E no segundo andar, reparem, a porta da direita dá para o nosso anexo secreto. Então, eles estão nesse prédio aqui, mas estão lá em cima, tá? E aí estão escondidos. Enquanto que a empresa, claro, está funcionando normalmente embaixo. Então, a partir de agora, como eles estão lá em cima, eles não podem fazer barulho, não podem sair para a rua, vão ficar escondidos naquela bolha realmente ali. Então, as pessoas têm que levar coisas para eles. É uma dificuldade para tomar banho, para a questão, enfim, urinar, as fezes. Eles têm que ficar em silêncio. Então, vai ser terrível agora, né? Bom, 11 de julho. Agora a gente fica sabendo que eles estão no anexo ali, ó. Imagino que você, ela tá falando pro diário, né? Vai querer saber como se sente uma pessoa que simplesmente desapareceu. E aí o anexo secreto é o esconderijo ideal. Estou louca para que chegue terça-feira quando os Van Damme virão se juntar a nós. E é aquela ideia, né, de que só ela, a irmã, Margot, pai e mãe, é aquela coisa assim meio chata e tudo mais, então tá sem graça. E agora vão vir mais 3, né, os Van Damme, certo? E reparem, né, que se a gente for ver assim, 11 de julho, às vezes pula lá 14 de agosto, ela vai deixar de escrever em vários momentos, né? Tem esses espaçamentos, ela não escreve todo o santo dia aqui, né? Abandonei-a, né, a Kitty, o diário, durante o mês inteiro. Os Van Damme chegaram no dia 13 de julho. Chegou Peter, o filho dos Van Damme. Ele ainda não tem 16 anos. É um rapazinho molenga, tímido e desajeitado. Reparem como é que ela caracteriza, né, o Peter no começo, tá? Desajeitado, tímido. Mas vem então o Sr. Van Damme, a Sra. Van Damme e o Peter, tá? E o Peter também trouxe um gato
que é o Moshi ali, claro que a Anne fica, né, pô, o meu eu tive que deixar lá, né. Desde o dia em que chegaram, passamos a fazer as refeições juntos, sem a menor cerimônia, e 3 dias depois já parecíamos uma só grande família de 7 pessoas. Naturalmente, os Van Damme nos trouxeram um bocado de notícias sobre a semana extra que passaram no mundo dos vivos. Ou seja, né, claro que os Frank, né, a família da Anne ali, querem saber o que está acontecendo lá fora e principalmente o que estavam pensando sobre o sumiço deles. O Sr. Van Damme contou-nos o seguinte, que o Sr. Goldsmith telefonou às 9 da manhã na segunda-feira perguntando se eu podia dar uma chegada até lá. O Sr. Van Damme foi até lá. Fui imediatamente e o encontrei em um estado de grande agitação. Deu-me a ler uma carta que os Frank, no caso o pai, né, o Otto, haviam deixado e que queria levar a gata para a casa de um vizinho. De repente descobri sobre a escrivaninha do Sr. Frank um bloco no qual estava escrito o endereço em Maastricht. Embora eu soubesse que tinha sido deixado de propósito, o que o Van Damme diz, fingi grande choque e surpresa e pedi ao Sr. Goldsmith que rasgasse aquele malfadado papel imediatamente. Continuei fingindo que não sabia nada acerca do desaparecimento de vocês. Ou seja, dá certo o plano da família da Anne ali, né? Ou seja, fingiram um sumiço. E o que o Sr. Van Damme fez ali para parecer mais real ainda? Sr. Goldsmith, disse eu, de repente percebi a que se refere aquele papel. Há uns 6 meses, mais ou menos, esteve no escritório um oficial de alta patente que parecia muito amigo do Sr. Frank e que se ofereceu para ajudá-lo em caso de necessidade. Estava sediado em Maastricht. Creio que foi fiel à sua palavra e que arranjou alguma maneira de mandá-los para a Bélgica ou para a Suíça. E aí, claro, o plano dá certo, mas reparem, né? O que diz a Anne? Divertimos-nos a valer com a história e rimos ainda mais quando o Sr. Van Damme nos contou como a imaginação das pessoas é capaz de deturpar os fatos reais. Uma família, por exemplo, nos vira passar de bicicleta muito cedo enquanto uma senhora afirmara com toda a segurança que um carro militar nos viera apanhar no meio da noite. E a fofoca do povo, as invenções, os boatos, né? Bom, agora os 7 estão convivendo nesse anexo secreto, tá? E o que diz ali a N 2 de setembro de 42? Entre mamãe e a senhora Van Damme as coisas estão começando a ficar feias também e há motivos para isso, ou seja, tem algumas briguinhas ali e a N também, ela, claro que depois a gente vai ver que a senhora Van Damme fica dando em cima do Otto, o pai da N, vai dar também em cima de um outro que vai ver o 8º membro, né, que depois é um dentista que aparece, o Dussel. E a N agora está falando o quê? A diferença dos pais, né? Enquanto que o pai é muito mais carinhoso com a filha, a mãe é aquela mãe enérgica ali. Mamãe passou-me outro sermão terrível, nossas ideias são absolutamente opostas. Já o papai é um amor. E aí até tem a ideia, né, de que agora eles vão começar a ler muito ali. Estão levando livros para eles. E a Margot, que tem 16 anos, está lendo um livro já para adultos. E a senhora Van Damme, que é fofoqueira ali, diz, eu não acho legal, como é que uma menina vai ler esse livro aí e tudo mais. Só que a mãe da Anne diz, olha, a Margot é quase adulta, ela pode. E aí, claro que quando o Peter, que também tem tipo a mesma idade da Margot, quer ler esse livro proibido sobre mulheres, os pais não deixam daí, tá? Bom, o que diz a Anne? A senhora Van Damme é insuportável. Vive as turras comigo por causa da minha tagarelice. Ou seja, não é só aquele professor, né, de matemática que falava que ela era uma tagarela, né? E aí o senhor Copai, ele traz livros ali. Então, tem muita leitura, essa é a verdade, né? Muitos livros que a Anne vai colocar ali que está lendo também, né? E a senhora Van Damme, aí ela quer ler o diário da Anne, né? Diz assim, olá Anne, posso ver seu diário? Não, desculpe, mas não pode, né? Bom, e aí ela diz também, acabo de ter uma tremenda discussão com mamãe, simplesmente não nos estamos entendendo mais, minhas relações com Margot também não são das mais cordiais. Então reparem, né, os temperamentos aqui não batem, e estão vivendo naquela bolha ali, naquele anexo, e não podem sair, e claro, começam essas briguinhas, estão começando a se isolar, cada um na sua. E agora aqui eu quero comentar uma questão, né, porque em 2019, então não faz muito, 2 páginas vieram à tona agora desse diário da Anne Frank e foram publicadas, né? Porque só em 2019? Porque essas páginas elas estavam cobertas, tipo assim, com papel pardo,
E a Anne fez isso de propósito, né, para esconder o que ela tinha escrito. Só que aí os pesquisadores fizeram o quê, né? Usaram aquelas técnicas todas, né, avançadas ali de imagem para ler o que estava encoberto, né, por esse papel. E reparem, né? Vou usar essa página estragada para escrever piadas sujas. Você sabe por que as garotas alemãs de Wehrmacht estão na Holanda? Como colchões para os soldados. Então, reparem, né, que ela faz piadas sujas ali, piadas, né, pesadas também. Tá abordando o tema sexo, tá? Ela vai conversando sobre sexo com uma outra pessoa, né? Enfim, claro, se reportando ao diário, tipo sem malícia. Reparem, né, que ela diz sobre menstruação agora, ó. É um sinal de que ela, a mulher, está pronta para ter relações com o homem, mas não se faz isso antes de casar. Então esse aqui é o diário, esse papel pardo, né, que estava encobrindo aqui 2 páginas inéditas do diário dela, certo? Bom, o que ela diz 1º de outubro de 1942? Temos de nos manter absolutamente quietos. Ninguém pode ouvir nada lá embaixo. Senhora Van Damme anda extremamente irritada com as tentativas dela de flertar com o papai. Ou seja, né? A mãe da Anne está muito indignada com isso aí, né? Então a senhora Van Damme está flertando com o Otto ali. Graças a Deus o meu pai não acha graça nenhuma nela e a coisa morre aí. Bom, ele escreveu para uma escola comercial solicitando um curso de estenografia por correspondência para Margot, Peter e eu. De qualquer forma, eu acho uma coisa importante saber escrever em código. Então reparem, né, que ela está aprendendo aqui estenografia, que é aquela técnica usada para ocultar mensagens, para fazer textos em abreviações. E a Celie ali é uma ajudante, né, da família, muito querida também ela pela Anne Frank ali. Hoje só tenho notícias tristes e deprimentes para lhe contar. Nossos amigos judeus estão sendo levados embora às dúzias. Esta gente está sendo tratada pela Gestapo, que é a polícia oficial secreta ali da Alemanha, né? Sem um mínimo de decência. São amontoados em vagões de gado e enviados para Westerbork, o grande campo de concentração para judeus em Drenthe, ali na Alemanha. Ou seja, não está dando para fugir. E a Anne está agradecendo nessa hora, né? Exatamente por estar ali, escondida, mas viva. Então reparem, né? Aquela questão dela do senso crítico dela também, né? E aí eles estão ouvindo rádio. Um divertimento é ouvir rádio, ó. A rádio inglesa fala em morte em câmara de gás. Hitler tirou nossa nacionalidade há muito tempo. Reparem o senso crítico dela aqui. Bom, sexta-feira, 16 de outubro de 42. O que diz a Anne? Ó? Ontem terminei de ler O Assalto. É muito divertido, mas não chega aos pés de Jupiter Hill. Na minha opinião, Cici von Marx-Veldit é uma escritora de primeira e já resolvi que vou dar seus livros para meus filhos lerem. Bom, qual é o detalhe aqui, né? Como eu falei, ela lê muita coisa ali, ela lê bastante. E a Anne, ela diz isso para nós, né? Que ela queria se corresponder com uma pessoa, ter um amigo de verdade para quem pudesse se abrir, algo muito normal na nossa vida, aquela ideia assim de criança, de adolescente, de ter alguém com quem trocar confidências, segredos e tudo mais. Só que em outros escritos da Anne, porque ela escreveu outras coisas também, cartas, né? Ela também se corresponde com, não só com a Kitty, né? Com outros personagens de ficção, mas ela começa a usar mais a Kitty. E alguns estudos mostram que essa Kitty, na verdade, aí, a quem ela dá o nome de diário, né, é uma personagem de um livro, de uma série chamada Jupiter Hill, ali, né, como vocês viram, de uma escritora holandesa que fazia livros infantis. E a Anne, ela se via muito nessa personagem Jup aí. Então essa protagonista, Jup aí, ela tinha amigos, e uma das amigas dela do livro era uma tal de Kitty Franken. E qual é o detalhe? A Anne leu os livros dessa série antes de entrar no Anexo Secreto. E aí no Anexo Secreto, a Anne ela escrevia cartas também, não só o diário, ela escrevia outras coisas, cartas para outros personagens dessa série de livros aqui. E também nesse livro tem a questão de cartas da Jope escrevendo, né, para Kitty. Então a Anne possivelmente deve ter tirado essa ideia daí, né, dessa sériezinha que ela leu, tá? Bom,
continua ela se queixando, a mamãe, Margot e eu estamos carne e unha outra vez, assim é melhor. Ou seja, né, faz essa questão das pazes aí. E aí um dia a Margot pergunta, né, se dá para ler o diário da Anne. E a Anne diz, ó, só algumas partes. Perguntei se poderia ler o dela, e ela respondeu que sim. E aqui uma curiosidade, então a gente fica sabendo que a Margot também escreveu um diário, só que esse diário, infelizmente, nunca foi encontrado. Possivelmente teria também todas as anotações desse mundo dentro do anexo secreto, mas de uma pessoa com 3 anos a mais, né? Talvez mais crítico ainda, né? Então fica aqui esse diário que se perdeu. Terça-feira, 20 de outubro, ó. Mip e Hank dormiram aqui, no anexo. Na próxima semana é Eric vem passar a noite conosco, ou seja, uma espécie de quebra de rotina ali, né? Fica feliz a Anne com isso. Estou preocupadíssima, porque papai está doente e nem médico podemos chamar. Não tem como chamar, né? Não tem como revelar o segredo ali do anexo. Bom, e a Anne, ela está escrevendo no diário, lembrando, né? Porque ela diz que já tem a visão de mundo dela, as próprias ideias dela, tá ficando mais adulta, se é que dá para dizer essa questão. Voltando para este meu diário, aqui começo e aqui termino porque Kitty está sempre disposta a ouvir-me. Sempre aquela ideia, né, de que ela precisa de alguém para confidenciar as coisas. Ontem foi aniversário de Peter, fez 16 anos. Ó, e agora uma novidade, ó. Vamos receber um 8º hóspede, ou seja, aquela ideia de ajudar ali. Se cabem 7, cabem 8. E a escolha recaiu sobre um dentista chamado Albert Dussel, não é o verdadeiro nome, né, enfim, cuja esposa tivera sorte suficiente de estar fora do país por ocasião da declaração da guerra. Então, a partir de agora, né, mais o 8º elemento do anexo secreto. Ó, Dussel chegou, tudo correu bem. E qual é o detalhe? A Anne vai dividir o quarto dela com o Dussel. E aí, claro que ele tem que conhecer todas as manhas dali, as regras dali, e a Anne coloca as regras. Dussel recebeu as regras do anexo secreto, criação dos Van Damme. Bela, silenciosa, não rodeada de bosques, bem no coração de Amsterdã, é o prédio, né? Condução, bondes 15 e 17, automóvel e bicicleta. Comida e dormida, de graça. Água corrente no banheiro, sem banho, infelizmente. Centro de rádio, comunicação direta com Londres, Nova York, Tel Aviv e outras várias estações. Todo idioma civilizado é permitido, portanto nada de alemão. Olha só que senso crítico, né? Aulas. Uma aula de estenografia por semana, inglês, francês, matemática e história, todos os dias, animais de estimação. Bom, e aqui é o quarto, uma foto do quarto realmente da Anne Frank. Ela divide ali com Dussel. Ó, ela tinha fotos colocadas ali. E aquela ideia, né? Assim como os Van Damme vieram de fora, né? E enquanto que a família já estava uma semana lá dentro do anexo, o Dussel chega também trazendo notícias de fora. Só que o Dussel trouxe notícias lá de fora daquele mundo que abandonamos há tanto tempo, e as notícias eram tristes. Ou seja, né, amigos levados pelo exército. E aquela ideia, se é ruim estar escondido, é pior ainda estar lá fora. Os alemães tocam as campainhas de todas as portas perguntando se há judeus morando nas casas. Se há judeus, toda a família tem que sair imediatamente, ninguém é poupado, velhos, crianças, mulheres, grávidas, doentes, todos têm que participar da marcha para a morte. E tudo isso só porque são judeus. Bom, aqui no dia 28 ela está se queixando por quê, né? Porque eles consomem eletricidade além da conta, e qual é o resultado? Ó, 15 dias sem luz. Bom, agora a gente sai então do ano de 42, entramos para o ano de 43, e a Anne está revoltada com o que está sabendo. Ó, famílias são separadas. Homens, mulheres e crianças são separados. Crianças voltam na escola e não encontram mais os seus pais. Então aquele terror ali da época, né? Margot e Peter não têm um pingo do que se pode chamar juventude, de tão parados e acomodados que são. Meu contraste com eles é gritante. Eu quero ter uma personalidade mais forte do que eles. Bom, e no sábado, 27 de fevereiro, ela diz Pim. Pim é o apelido que ela dá para o pai dela. Pim espera a invasão a qualquer instante. Churchill teve pneumonia, mas está se recuperando devagar. Gandhi, o indiano que tanto ama a liberdade, está fazendo seu 10º ou mais jejum em sinal de protesto. Ou seja, né, ela tem notícias de que o mundo, as grandes influências, os grandes ali estão
todos basicamente protestando com essa barbárie da Segunda Guerra Mundial, essas perseguições, essas mortes, essas torturas, os campos de concentração ali. Bom, e agora qual é o detalhe? O dono deste prédio acaba de vendê-lo, sem informar nada a Kraler e Kopay, né? Ou seja, aquela ideia de que está sendo vendido o prédio, só que tudo é mostrado, menos o anexo secreto, claro, né? De repente ouviu-se uma rajada de metralhadora que é 10 vezes pior que a de um canhão. Então a Anne falando, né, do que está acontecendo na rua, os barulhos que ela ouve. Bom, reparem agora, ó, as notas de 500 e 1000 guilder foram declaradas sem valor. É uma armadilha para apanhar os que negociam no mercado negro, mas principalmente os que vivem escondidos. Bom, agora tem uma cena ali no dia 25 de março que tem um assalto no depósito. E aí o Peter e o pai da Anne vão ver. Mas, como não ouvimos mais nada, chegamos à conclusão de que os ladrões haviam fugido ao ouvir os passos. Bom, ela diz que terminamos nosso curso de estenografia, agora começamos a praticar velocidade. Sou louca por mitologia. Ela é louca por mitologia grega e romana, a gente vai ver isso aí depois também, né? Bom, aí mais conflitos da Anne com a mãe. A mãe entra no quarto, diz, ó, o teu pai hoje não vai poder rezar contigo, mas eu vou rezar. E ela diz, não, mamãe, não quero. E aí ela vai fazer, né, esse relato dizendo, ó, foi ela que causou esse afastamento com as suas críticas sem tato. Mas depois a Anne fica muito mal, né, porque acha que foi sim grosseira com a mãe. Quem quiser fazer um bom regime, olha o que ela diz, né, para emagrecer basta passar uma temporada aqui no anexo secreto. Por quê? Porque a comida é racionada ali, né? Quando penso na maneira como vivemos aqui, chego à conclusão de que estamos num paraíso, comparado ao que devem estar passando os judeus que não conseguiram esconder-se. Bom, de novo notícias de guerra ali, ó. Assisti a uma tremenda batalha aérea entre aviões alemães e ingleses. Reparem que ela diz agora, todo estudante que quiser se formar ou continuar seus estudos é obrigado a assinar um papel declarando que é simpatizante dos alemães e que aprova a nova ordem. E aí a Anne diz, 80% recusaram-se a agir apesar das consequências. Os estudantes que não assinaram terão de ir para um campo de trabalhos forçados na Alemanha. Olha a pergunta crítica dela, o que restará da juventude do país se toda ela for enviada para a Alemanha para trabalhos forçados? Ou seja, a contestação, né, dessa barbárie aí, né? O poema que papai escreveu para mim no dia do meu aniversário é bom demais para não mostrá-lo a você, meu diário, Kit, né? E aí ela pede para Margot traduzir o poema foi escrito em alemão. Embora caçula, já não és mais pequena, somos experientes, segue nossos conselhos. Ou seja, é um poema que o pai fez ali contando a vida deles com a Anne, dando alguns sermõezinhos também, né? Bom, terça-feira, 15 de junho, ó, no mês que vem teremos que entregar nosso rádio. Kopay tem um pequeno aparelho clandestino que vai nos ceder para substituir nosso possante Philips. Então esse, eu não sei a pronúncia aqui, Kopay, alguma coisa assim, deu a ideia ali, né, para a família da Anne se esconder nesse armazém no anexo secreto. Então ele é tipo o braço direito do pai. Ele que está tocando basicamente as empresas ali. Diz a Anne, ó, estou ficando cada vez mais míope e há muito que deveria estar usando óculos. E aí a mãe da Anne quer que ela vá procurar um oculista, né? Mas olha só o medo dela. Imagine só ir para fora, sair da rua. Ler, aprender e ouvir rádio são os nossos divertimentos. Bom, agora o que pede a Anne? Ó? Pedir a Dussel, o dentista, o 8º membro, se ele poderia fazer a gentileza de permitir o uso da mesinha de nosso quarto 2 vezes por semana. Por quê? Porque a Anne quer escrever também. O quarto é dos dois ali, né? Só que esse Dussel aí, ele diz, isso aqui não é pra brincadeira, né? Enfim, o que tu quer? Tu quer fazer tricô, mitologia? Isso aí não é coisa importante, né? E a Anne, não, isso aqui não tem nada a ver, o que eu tô fazendo não é brincadeira, né? E ele pega no pé dela, chama a Anne de egoísta, diz assim, eu nunca vi em minha vida crianças assim. E aí a Anne acaba se queixando pro pai, e o pai vai lá, fala com o Dussel mente, diz, não foi bem assim, tudo mais, mas deixa a Anne usar também essa mesinha aí, tá? Ladrões novamente, mas desta vez verdadeiros, carregaram 2 caixas contendo 40 florins, vales postais, talões de cheque e, pior que tudo, todos os cupons para 150 quilos de açúcar.
Mas a sorte é que não levaram ali, por exemplo, né, máquina de escrever, dinheiro pesado também, porque estava escondido. Bom, o que diz a N agora, de 19 de julho de 43? No domingo, a parte norte de Amsterdã foi severamente bombardeada. A destruição foi terrível. Ruas inteiras jazem em ruínas e levará muito tempo até que se retirem os mortos de sob os escombros, ou seja, ela diz que teve mais de 200 mortos ali. Bom, e aqui agora uma cena até legal, né? Porque o que a Anne conta ali? Os desejos de todo mundo quando eles saírem do anexo. Ou seja, desejos pequenos, ó. Margot e o Sr. Van Damme desejam acima de tudo um banho quente. A Sra. Van Damme quer comer bolos com creme. Dusty só pensa em rever sua mulher a Lotge. Mamãe, louca por uma xícara de café. O primeiro passo de papai será ir visitar o Sr. Vossen. Peter quer ir à cidade ao cinema enquanto eu ficaria tão cega de felicidade que não saberia por onde começar. Acima de tudo, porém, queria novamente ter uma casa só nossa, onde pudesse movimentar livremente e continuar meus estudos. Em outras palavras, eu queria voltar para a escola. Então, a gente nota, né, que a Anne está desenvolvendo assim, um gosto muito grande pelos estudos, pela leitura, mas também, né, como ela é uma tagarela, ela precisa de ter essa questão de gente ao redor dela, amizades, né? Bom, notícias agora felizes aqui. Reparem, Mussolini renunciou e o rei da Itália assumiu o governo. Pulamos de alegria. Depois do dia terrível de ontem, finalmente algo de muito bom, que é a esperança. E aí ela está ali feliz. Reparem, as novidades políticas são excelentes. Na Itália, o partido fascista foi banido. Em muitos lugares, o povo está lutando contra os fascistas. Acabamos de sofrer um terceiro bombardeio aéreo. Ou seja, muitos ali lutando contra, mas o bombardeio continua, né? E aqui, reparem, agora a Anne vai falar, né, dessa passagem de tempo, de um ano já ali no anexo secreto. E, de certo modo, tem muita coisa documentada no diário dela. Agora que moramos no anexo secreto há mais de um ano, você, Kitty, já conhece alguma coisa de nossas vidas. E conhecemos mesmo, né? Estamos todos acomodados em volta do pequeno rádio ouvindo a BBC. Então, estão sempre atentos às notícias. Detalhes, são notícias do mundo aqui. Adulto, né? E a Anne, enfim, está ali, ó, 13, 14 anos, né, em cima dessas notícias. Estes são os únicos momentos em que os membros do anexo secreto não se interrompem mutuamente, ou seja, quando eles estão ouvindo o rádio, né, estão atentos ali aos mínimos detalhes das notícias. Dussel indiretamente pôs em perigo nossas vidas. Pediu a MIP que lhe trouxesse um livro proibido que ataca Mussolini e Hitler. Bom, aqui, lembrem que a senhora Van Damme antes estava tentando flertar com o pai da Anne e agora tenta atrair a atenção de Dussel. Então a Anne está indignada com ela, né? Indignada. Sexta-feira, 20 de agosto, os empregados do depósito vão para casa às 5h30 em ponto e só então ficamos livres. Só pode ouvir depois o rádio desse horário, né? Para não chamar atenção. E aqui uma cena triste, ó. A Anne diz: todos os dias tomo pílulas de valeriana indicadas para preocupação e depressão. Então, reparem o quanto ela sente, né? Uma menina adolescente aqui, aquela ideia de que não está legal dentro do anexo, estão escondidos, tão vivos, mas é uma vida ruim. Novamente, diz a Anne, brigas escandalosas entre o casal Van Damme. Por quê? Porque estão sem dinheiro. E aí, o que faz o Sr. Van Damme? Ele pega um casaco da senhora Van Damme e vende. E vende bem, ganha um bom dinheiro. Mas o que a Van Damme, a senhora, quer guardar o dinheiro para quê? Para que depois que termine a guerra ela compre roupas novas. Só que eles precisam de dinheiro ali para comer. Papai também pediu a Copai uma Bíblia para crianças, para que eu possa finalmente conhecer alguma coisa sobre o Novo Testamento. Então a questão religiosa também, né, aparecendo aqui. No momento, como você já deve ter notado, Kitty, estou em período de depressão. Bom, e agora também tem uma cena legal, né? Ela diz assim, ó, tem um bom título para este capítulo. Ode a minha caneta tinteiro in memoriam, porque ela ganhou essa caneta tinteiro aí quando ela tinha 9 anos, e ela levava para tudo quanto é lugar, nas viagens, depois começou a levar para a escola, guardava em estojo, né? Só que aquela ideia assim de que teve um prazo de validade, terminou o ciclo dela, e aí ela vai ser queimada. Agora que eu tenho 14 anos, chega ao fim o último ano que passamos juntas. Um consolo eu tenho, embora muito pequeno, minha caneta tinteiro foi cremada, exatamente como eu quero ser
um dia. Bom, quarta-feira, 17 de novembro, ela diz: Dussel, ontem foi 16 de novembro, dia em que ele completava um ano de residência no anexo secreto. Então as pessoas também, né, tem esses aniversários aqui, né? Quanto tempo no anexo secreto? Tem 8 pessoas, 8 aniversários, de certo modo, né? Os dias que elas chegaram ali, enfim. Quando nos concederão o privilégio de respirar ar fresco? E aqui é legal, né? A MIP fez um bolo de Natal muito bonito, no qual estava escrito Paz 1944. Reparem, né? O que se quer da vida? Ninguém está pedindo ali, né? Dinheiro, nada, é paz. E aqui o anexo secreto, onde ficava a estante, que escondia uma porta, né? Onde se subia. Então, por isso que ninguém sabia o que estava lá no anexo secreto. Bom, a gente entra agora no ano de 44. Por várias vezes dei com algumas páginas que falavam de mamãe com tanta revolta que, confesso, fiquei seriamente chocada. Bom, aqui reparem que a Anne faz uma reflexão sobre a vida dela, sobre as palavras que ela usa, como por exemplo a palavra ódio, e lembrar que depois, quando o diário é achado, o próprio pai da Anne, quando faz a primeira publicação, ele não publica essas páginas mais pesadas aqui da Anne contra a mãe. Diz a Anne: este diário tem um grande valor para mim, pois em muitos trechos é um verdadeiro livro de memórias. Em outras páginas, porém, eu poderia escrever passado e esquecido. Já passou o período em que eu fazia a mamãe chorar. Fiquei mais ajuizada e os nervos de mamãe também já não andam tão à flor da pele. Aquela questão também, né, de se acostumarem ali, não tem muito o que fazer a não ser conviver. E aqui também é legal porque a Anne, ela começa a ver as mudanças no corpo, né, 13 para 14 anos, ó. Acho que o que está me acontecendo é tão maravilhoso, não apenas as transformações que se podem ver em meu corpo, mas principalmente o que está acontecendo dentro de mim. Cada vez que eu fico menstruada, isso só aconteceu 3 vezes, sinto que apesar de toda a dor, desconforto e sujeira, sou dona de um segredo só meu. E às vezes, deitada na cama à noite, sinto um desejo terrível de apalpar os meus seios e escutar as batidas calmas e rítmicas do meu coração. Antes de vir para cá, lembro-me de que uma vez, ao dormir com uma amiga, senti forte desejo de beijá-la, e beijei mesmo. Perguntei-lhe se, como prova de amizade, poderíamos apalpar os seios uma da outra. Mas ela recusou. Fico extasiada cada vez que vejo a figura nua de uma mulher, como Vênus, por exemplo. Sinto-me atraída por tanta maravilha e mal posso conter as lágrimas que rolam pelo meu rosto. Se eu ao menos tivesse uma amiga. Reparem, né, o desabafo dela aqui, mas também essas questões todas de transformação corporal. Então, ela está sentindo, né, essa questão da falta de alguém para conversar. Minha necessidade de falar com alguém tornou-se tão intensa que não sei como resolvi escolher Peter. Só que lembrando, né, que o Peter é tímido. Mas pelo amor de Deus, não vá pensar que eu estou apaixonada por Peter. Nem pense nisso, Kit, né? E aí, claro, né, no começo diz que não, mas a gente vai ver agora esse desenrolar aí. Ela diz que burra eu sou. Ia me esquecendo de contar a você a história dos meus namorados. Então agora ela vai começar meus namorados, imagina, né? 14 anos ali, já 1 ano no anexo. Aquelas questões todas dos namoriquinhos, né? Enfim, de criança, ó. Quando eu era muito pequena, ainda estava no jardim de infância, apaixonei-me por Carol Sanson. Depois o Rob desportava mais admiração. Depois Peter cruzou meu caminho e, à minha maneira infantil, apaixonei-me. Passaram-se os anos, mais tarde Harry ficou louco por mim, a gente viu, né? Mas como já disse, não tornei-me a me apaixonar. Oh, Peter, Peter, como vou me livrar da sua imagem? E esse Peter é o Peter Wessel, aquele do começo, né? Agora a gente tem um outro Peter, que é o Peter Van Damme. Bom, o que ela diz? No momento, minha mania é dança e balé. Todas as noites treino novos passos de dança. Bom, e aqui, novamente, a gente vai ter uma crítica da Anne para a mãe. Todos aqui estão lendo um livro chamado, né, Manhã Sem Nuvens, de certo modo, né? Mamãe achou excepcionalmente bom. Aborda muitos dos problemas da juventude. Pensei com alguma ironia. Por que ela não se preocupa com as suas próprias filhas primeiro? Reparem, né? Dando um chapuletada aí na mãe, né? Bom, e aqui agora a gente começa também a ver uma mudança assim no comportamento da Anne e no pensamento dela, ó. Você saberia me dizer por que razão as pessoas procuram sempre esconder seus verdadeiros sentimentos? Como eu posso ter mudado tanto?
E aqui, que cena legal, né? Ela conversando com o diário, ó, Kitty, eu sei exatamente o que vai me dizer, mas N, estas palavras saíram realmente dos seus lábios e, no entanto, é de mim que elas vêm. Então aqui o diário como desabafo mesmo, né? É legal essa cena. Bom, janeiro de 44, ó. Toda vez que se falava de problemas sexuais em casa ou na escola, tudo se tornava sempre misterioso ou revoltante. Ou seja, não se fala, meio tabu ou é algo revoltante. E o que a mãe da Anne sempre dizia? Anne, quero lhe dar um conselho, não fale sobre esse assunto com rapazes. Se eles começarem a falar, não responda. Só que tem um detalhe agora, uma cena legal, né? Por quê? Porque o Peter trouxe um gato para ali. E a Anne quer saber como é que tu sabe se o gato é macho ou fêmea. E aí o Peter mostra, né, os órgãos do bicho. E o que diz a Anne? Sempre que eu desejo saber alguma coisa, eu procuro num livro. Você também, Peter? Eu não. Para quê? Quando eu quero saber, pergunto a meu pai. Ele sabe mais do que eu, pois teve experiência. Então aqui reparem a diferença, né, que ela nota que o Peter pode falar sobre questões sexuais com os pais. Ela não. Tudo se torna o quê? Misterioso ou revoltante, aqui diz a Anne, né? Bom, ele, que sempre vai ao cinema com o namorado, em seus dias de folga, me conta os títulos dos filmes novos toda semana. E eu sou capaz de dizer, sem pensar duas vezes, os nomes dos artistas e o que diz a crítica. Reparem que legal, né? E nas paredes do quarto da Anne realmente tinha fotos de artistas e ela sabe tudo sem ver. Só por resenha de terceiro, né? É impressionante isso aqui. Bom, agora ela vai fazer um elogio, ó. Grande é o número de organizações, como a Holanda Livre, que forjam carteiras de identidade, fornecem dinheiro às pessoas do underground, procuram esconderijos para fugitivos e trabalham pelos que se ocultam. É impressionante a nobreza e generosidade dessa gente que arrisca a própria vida para salvar a vida dos outros. E continua a questão crítica. Ó, os jornais só falam da invasão e acabam assustando as pessoas. O mais seguro é permanecer aqui. Então, o que eles comem? Como é que é o estoque de comida? Ó? O estoque agora, 10 latas de peixe, 40 de leite, 10 kg de leite em pó, 3 garrafas de óleo, 4 potes de manteiga, 4 potes de carne em conserva, 2 vidros grandes de morangos, 2 de framboesas, 20 vidros de conservas de tomate, 5 kg de aveia, 4 kg de arroz, é tudo. Só se fala nisso o dia inteiro, invasão e mais invasão, discussões sobre fome, morte e bombas. Então a gente vai conhecendo, né, tudo que se passa nesse anexo secreto aí. Cheguei ao ponto em que tanto faz viver ou morrer, diz a Anne. O mundo continua a girar sem mim. Reparem, né, que ela está numa depressão, um lado para baixo, e começa a mudar um pouco isso quando ela começa a descobrir o amor do Peter. Reparem que legal agora, o amor, né, como um remédio. Para minha grande alegria, desde hoje cedo de manhã, notei que o Peter não tirava os olhos de mim o tempo todo. Só que o que pensava a Anne? Como ele é mais velho do que ela, ele pensava que o Peter gostava da Margot, só que agora a Anne começa a se ligar, não, ele tá de olho em mim. Hoje é aniversário da Margot. E aí, a Anne começa a ver o Peter, conversam muito. Compreendo agora porque Peter vive abraçando o gato Mushi. É que ele também sente falta de carinho. Peter tem um terrível complexo de inferioridade. Bom, e agora, essa questão toda, né, de ficar próxima do Peter, essa alegria que ela vai tendo, ó. Agora, sempre que subo é com a esperança de ver o Peter. Não pense que eu estou apaixonada, porque eu não estou. Então ela está dizendo, é uma amizade, mas é uma amizade boa, uma amizade segura. Sentia-me terrivelmente infeliz. E agora, também essas questões todas de oscilação de N, né? Quase todas as manhãs vou à água furtada onde Peter trabalha. Desde que acordo até tarde da noite não faço outra coisa a não ser pensar em Peter. Então, ela está apaixonada, aqui a gente vê, né? Reparem, já, ó, queridíssima Kitty, agora é queridíssima, já está se tornando um pesadelo. Vejo o Peter dia e noite. Bom, novamente aqui são assaltados, ó. Este assalto foi bem mais complicado que o de julho de 43. E aí ela revela: sexta-feira, 3 de março de 44, acho que estou me apaixonando por Peter. E aí, né, tem uma cena porque ela tá ali com o Peter, muito calor, e ela tá sentindo muito calor. E o que o Peter pergunta? Será calor de amor? Perguntou ele. De amor por quê?
Minha resposta à pergunta era idiota. Por que não? Disse ele. E aí, claro que a Anne já está comentando isso no diário. Kitty, estou como uma pessoa apaixonada que só sabe falar no seu amor. E Peter é mesmo um amor. Então, começo aqui, né, dessa paixão aqui, né? Em muitos meses, este é o primeiro sábado não angustiante ou monótono. E tudo por causa de quem? Do Peter. Reparem que o Peter, então, agora é algo positivo para ela, né? Esse remédio aqui aliviando essa tensão dela. Só que ela, né, tá com aquelas dúvidas. Será que ele vai finalmente apaixonar-se por mim? Porque agora estão estudando juntos, estão falando em francês, estão estudando inglês. Penso muito e falo pouco. Sou feliz quando vejo o Peter e se estou a seu lado, brilha o sol. Olha que bonito, né? Bem poético. Se estou a seu lado, brilha o sol. Só que assim, ao mesmo tempo, ela pensa no passado dela. Passado aquele de uma vida normal, entre aspas, como eu falei para vocês, né? Na rua, com limitações que os judeus sofriam. Mas reparem agora, ó. Quando eu penso na vida que levava em 42, tudo me parece real. Eu era uma Anne completamente diferente, porque antes ela tinha amigos, ia para a escola, via o sol, a rua tinha dinheiro, tá? E pensa nela quando ela ia para a escola, ó. A da garota que estava sempre inventando novas brincadeiras e artes, a líder permanente, a jamais de mau humor. Só que encerrou-se para sempre um período da minha vida, e é verdade, né? E até, se a gente pensar, muitas pessoas com essa pandemia também, né? Perderam basicamente um ano, assim, ganhando a vida, mas perdendo um momento importante, às vezes, da vida, né? Bom, domingo 12 de março, ela diz: subo e desço várias vezes por dia, adoro conversar com Peter. E aí ela diz: não tem graça nenhuma continuar escondido no quarto ano de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Se ao menos essa droga estivesse no fim. E aí aquela ideia toda de não ter um parâmetro de final de guerra, comida racionada, ficar escondido. Então ela continua ali no diário, né, a reproduzir essas dificuldades aí de quem está escondido. Presumo pelo menos que já conheça os anexos secretenses, né, os 8 anexos secretenses ali. Ou seja, aquela ideia, né, da Anne de se reportar ao diário, a Kitty, dizer que, de certo modo, nesse diário ela conseguiu mostrar um pouco quem são ali os 8 que vivem nesse anexo. Lembrando que são 8 que vivem escondidos, mas tem aqueles que trabalham embaixo, que sabem do anexo também, que ajudam, levam comida, levam livros ali. Diz a Anne: agora descobri por que sou muito mais inquieta do que Peter. Ele tem um quarto só dele, para trabalhar, sonhar, pensar e dormir. Eu vivo aos trancos de um canto para outro, quase não fico no meu quarto compartilhado com o Dussel, né? E reparem agora a relação da Anne com a família. Estou me tornando cada vez mais fria com mamãe, já não sou tão afetuosa com papai e já não conto mais nada a Margot. Fechei-me completamente. E bem nesse momento que ela está apaixonada pelo Peter, né? Ela mais ainda se fecha nela mesma e mais ainda se fecha no diário dela. Margot e eu estamos um tanto cansadas de nossos pais. Repara aquela questão bem assim, própria também das meninas, né? De ter aquela questão de independência. E estão sempre aí sob agora o mesmo teto dos pais. E muito próximo, né? Porque todo mundo vive em pequenos espaços ali. Todo livro que eu leio tem censura prévia. Então ela se queixa, ela não pode ler tudo. Verdade que os meus pais são bastante liberais, posso ler quase tudo. Só que eu tenho as minhas ideias próprias, os meus princípios, as minhas opiniões. Embora pareça exagero, sinto-me mais adulta do que uma criança. Então reparem nos desabafos dela. E agora ela fica sozinha ali com Peter, ó, contamos tantas coisas um ao outro, foi a noite mais maravilhosa que passei no anexo secreto. E agora essas relações entre ela e o Peter estão se estreitando aqui, estão se dando bem. Há muito tempo eu desconfiava que a Margot também gosta do Peter. Estou transbordando de Peter. Só que aí a Anne tem essa dúvida se a Margot gosta realmente do Peter. E se ela, a Anne, está se intrometendo ali, né? Então a Anne recebe uma carta da Margot. A Margot escreve, ó: não é de você e de Peter que eu tenho ciúme, diz ela, né? Olha o que a Margot escreve. Apenas sinto uma tristeza grande por não ter encontrado ainda alguém para conversar comigo assim como tu encontrou o Peter, com quem eu poderia extravasar meus sentimentos mais secretos.
Teria que ser uma pessoa intelectualmente superior a mim, o que não acontece com o Peter. Então aqui já vemos que a Margot, né, não está afim do Peter. Tá? E o que, que a Anne responde carta? Mas no momento nada é muito profundo entre Peter e mim. Só que a Margot vai em outro dia, em outra carta, responder. Sinto, tal como você diz, que Peter é um pouco meu irmão, mas um irmão mais moço, diz a Margot. Ou seja, a Margot, ela não quer nada com o Peter, mas ela se liga que a irmã dela, a Anne, está apaixonada pelo Peter. Então ela já está prevendo que vai ter um caso entre a Anne e o Peter ali, né? E o que, que a Anne escreve no diário? Sabe, Kit, acho que teremos um grande amor no anexo secreto. Não se preocupe, não estou pensando em casar. Bom, e aí, agora, ó, a Anne descobre algo. Sei agora que Peter me ama. Se ele me quer apenas como uma grande amiga, ou se eu o atraio como menina ou irmã, ainda não descobri. Mas ele me ama de alguma forma, né? E aí a Anne acaba escrevendo uma carta para Margot. Não vai demorar muito para Peter e eu chegarmos a uma decisão. Ou seja, aquela coisa que afunilou, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, tá? E aqui também a gente nota, né, que a Anne, no meio do caminho, ela não só escrevia o diário, ela escrevia cartas também, né? Cartas para pessoas reais, fictícias, tá? Então ela desabafa muito, essa é a verdade. Bom, notícias de guerra. Ontem caiu um avião perto daqui. Os tripulantes tiveram tempo de saltar de paraquedas. O aparelho arrebentou-se contra uma escola. Contra uma escola. Felizmente não havia crianças naquela hora. O resultado foi um pequeno incêndio e 2 pessoas mortas. Os alemães atiraram ferozmente contra os aviadores enquanto estes desciam. Os habitantes de Amsterdã mal se continham de raiva e revolta diante da covardia do ato. Só tomar uma água aqui. E agora aquelas fofoquinhas ali, né? Reparem, Van Damme e o Dussel, né? Fazem comentários imbecis quando me veem desaparecer no quarto do Peter. Dizem, lá é o segundo lar da Anne. Ou, será correto jovens cavaleiros receberem jovens senhoritas na semi-escuridão? Então aqui o pessoal já, né, rindo dessa questão da Anne do Peter aqui, né? E o que diz a Anne agora? Ó? Hoje, entretanto, dedicarei uma carta inteirinha à política. A opinião política aqui no anexo secreto é sempre mais ou menos a mesma. Claro, né? Todos contra. Otimistas, pessimistas e principalmente não nos esqueçamos dos realistas. Ou seja, tem gente que acha que a guerra vai acabar, que não vai acabar, né? Os que falam o que está acontecendo realmente. E aqui é legal, porque a Anne ela descreve como é que é a posição dos 8 ouvintes ali. Reparem, né? Dussel fica à esquerda, ao lado do rádio, Sr. Van Damme na frente, com Peter ao lado, mamãe ao lado do Sr. Van Damme e a Sra. Van Damme atrás dele. Na mesa, Pim, o meu pai, ladeado por Margot e por mim. E aqui eu botei a foto, né, dos 8 anexos secretenses aqui, né? Bom, o que acontece? A Anne se queixa. Mamãe proibiu-me, mais ou menos, de ir tanto lá em cima. Ou seja, não quer que ela fique tão próxima assim do Peter. Peter convidou Margot para reunir-se a nós lá em cima. Não sei se por delicadeza ou se realmente gosta da presença dela. Então, se não pode, né, que leve também a Margot ali. E a mãe de Anne diz que o Peter gosta da Anne. Ou seja, filha, tu já viu, ele não tira os olhos de ti, né? E aí qual é o detalhe? Se as outras pessoas já estão dizendo isso, o que pensa a Anne? Será que algum dia o Peter vai se declarar? Bom, agora uma notícia importantíssima do diário. Reparem, né, o que o ministro da Educação da Holanda vai dizer. Bolkestein, um membro do parlamento, falava em um programa holandês transmitido de Londres e dizia que depois da guerra deveriam ser feitas coleções de cartas e diários, como o diário da Anne. É claro que todos no mesmo instante pensaram no meu diário. Imagine que interessante seria se fosse publicado o romance do anexo secreto. Ou seja, esse ministro da educação holandês aí, por meio de um canal clandestino aqui, né, o que ele fez? Ele chegou e apelou para a população, para todo mundo guardar cartas, diários, o que tiver, porque está incentivando a escrever, a contar essas histórias aí. E reparem que daí vem a ideia da Anne reescrever o diário, colocar um título, então ela vai reescrever o diário dela, tá? E lembrar, né, que a Anne disse que a Margot também estava escrevendo um diário
antes do ministro falar isso, mas que a gente nunca achou, né? Não sabe. E aí ela pensa, né, no título, Anexo Secreto. Reparam que ela diz, né, o título por si só lembra histórias de detetives, né? Anexo Secreto, misterioso, né? Lembra realmente. Bom, reparem, né, que ela diz, todas as noites aqui espera-se o comunicado de Stalin, ou seja, o revolucionário ali, né, comunista, soviético, né? A Hungria foi ocupada por tropas alemãs. Bom, sábado 1º de abril, ela diz, espero tanto por um beijo, o beijo que está custando tanto a chegar. Também Peter não desejará o mesmo? E o pior é isto, sou eu que corro atrás dele. Sou eu, sempre eu, a Anne que vai lá em cima e ele, o Peter, não vem a mim. Reparem os dramas da adolescência aqui, né? Bom, aqui ela se queixa, tá faltando comida, mas o que tem de sobra ali? Esperança. Ó. Enfim, o importante é que estamos vivos. E ela disse, se a guerra não acabar até setembro, não volto mais para a escola. Não quero ficar 2 anos atrasada. Olha só, a ideia dela é 2 anos atrasada, entrar numa turma, né? As pessoas pequenininhas lá e eu, né? E aí ela diz aos planos dela, quero ir para frente e me tornar jornalista. Sou a melhor e a mais exigente crítica de meus próprios trabalhos. Sei perfeitamente o que está e o que não está bem escrito. Quem não escreve não sabe a maravilha que é escrever. Se não tiver talento para escrever livros e artigos de jornal, de qualquer forma eu sempre poderei escrever para mim mesma. Por quê? Porque ela diz, né, que é a mais crítica dos seus próprios trabalhos ali. Eu quero ter algo mais do que apenas marido e filhos. E por isso agradeço a Deus que me deu esse dom, essa possibilidade de me desenvolver e escrever. Legal, né? Esse elogio ao ato de escrita. E o que a Anne diz agora que são os passatempos dela? Ó. Antes de tudo, escrever. Mas isso não conta como passatempo, tá? Mas é o número 1, escrever. Número 2, árvores genealógicas. O terceiro passatempo, portanto, é a história. Número 4, mitologia grega e romana. Os outros passatempos são estrelas de cinema, fotografias de família. Também gosto muito de história da arte, poetas e pintores. Talvez mais tarde estude um pouco de música. Tenho um verdadeiro ódio à álgebra, geometria e números. Não gosto de matemática aqui, né? Bom, mais uma notícia, estavam arrombando o depósito. E novamente aquele medo, né, de serem descobertos ali. Às 10 horas ouvimos passos na escada. E claro que eles estão ali, escondidos, reparem, né? Que aqui é uma foto da abertura já do anexo secreto aqui, a estante que servia como porta secreta. Então a família está em tensão ali dentro, só que vem a polícia. Qual é o detalhe, né? Se fossem bons holandeses policiais, estaríamos salvos. Porém, se fossem do NSB, que era aquele movimento nacional socialista ali, né? Teríamos de tentar suborná-los. Então, eles já pensam, né, naquela questão toda de ter que destruir rádios se forem descobertos, de queimar o diário da Anne. Este e o momento em que a polícia mexeu em nossa porta-armário foram os piores momentos, porque eles acabam mexendo ali, né, e tal, mas não descobrem, claro, que tem uma porta secreta ali. Ladrões arrombaram a porta, a polícia entrou em casa, chegou até a estante móvel, não além disso. Surpreendidos, os ladrões forçaram a porta do depósito e escaparam pelo jardim. Peter inspeciona a casa 2 vezes, uma vez às 8h30 e outra às 9h30. Então tem todo o conjunto deles ali, né, para viverem escondidos realmente, para não dar nenhum erro ali. Quem nos fez a nós judeus diferentes dos outros povos? Olha só o pensamento da Anne. Quem permitiu que sofrêssemos tão terrivelmente até hoje? Foi Deus quem nos fez tal qual somos. Deus jamais abandonou o nosso povo. Estou ficando cada vez mais independente de meus pais. Sei o que quero, tenho um objetivo, uma opinião, tenho religião e amor. Deixem que eu seja eu mesma e ficarei satisfeita. Sei que sou uma mulher cheia de força interior e de coragem. Bonitas passagens aqui, né? Bom, agora qual é o detalhe? Peter esqueceu de tirar a tranca da porta da frente, que toda noite é colocada do lado de dentro, e a fechadura da outra porta não funciona. Resultado, Kraler e os empregados não puderam entrar na casa.
Então, aí um esquecimento do Peter, né, das obrigações dele ali, tá? Bom, e agora reparem, domingo de manhã, pouco antes das 11 horas, 16 de abril de 1944. Reparem que ela dá mais dados, né? Domingo, não é só domingo, é domingo de manhã. Ela dá o horário. Porque, reparem que momento importante do primeiro beijo. Minha queridíssima Kitty, guarde bem a data de ontem, porque é um dia muito importante em minha vida. É importantíssimo para uma menina o dia em que ela recebe o primeiro beijo, não é? Não demorou muito e ele, Peter, passou o braço pelo meu ombro. Kitty, é indescritível a sensação que me invadiu durante aqueles momentos. Ele me beijou através dos cabelos, no meio de meu rosto e na orelha. Enveredei pelas escadas abaixo, sem olhar para lado nenhum. Estou ansiosa para que chegue hoje à noite. E tenha um replay, né? Reparem que o beijo foi meio desajeitado, meio afobado aqui, mas foi beijo. Bom, o que ela vai dizer agora pro Peter? Você acha que papai e mamãe aprovariam que eu me sentasse num divã e beijasse um rapaz? Não, desculpa, ela não tá falando pro Peter, tá falando pra Kitty. Você acha, Kitty, que papai e mamãe aprovariam que eu me sentasse num divã e beijasse um rapaz? Ele com 17 anos e eu uma menina que ainda não fiz 15? Bom, expliquei tudo a Peter a respeito de meninas e não hesitei em discutir mesmo as coisas mais íntimas. Aquela noite acabou com cada um de nós dando um beijo no outro, bem ao lado da boca. A sensação é realmente deliciosa. Bom, aqui outra cena legal, ó, escrevi uma história linda chamada Blur, o Explorador, que agradou bastante as 3 pessoas para as quais eu a li. Então ela está escrevendo também, né, fazendo contos aqui. Então a gente vê como ela exerce a escrita. Ela passeia por outros gêneros, né, a carta, a questão do diário, a questão de conto. Bom, agora ela está pensando nessa relação com Peter. Ó. Sábado à noite perguntei a Peter se achava que eu devia contar a papai sobre eles. Ele chegou à conclusão de que sim. E aí a Anne fica feliz, né? E vai falar pro pai. Só que o pai diz, não acho que seja errado, filha, mas você precisa ter cuidado. E aí, claro, o pai quer saber se o Peter tá apaixonado, ela diz que não, né? Mas pede pra filha, ó, cuida, não vai lá muitas vezes, porque nessas coisas o homem é quem toma iniciativas, filha, mas a mulher pode contê-lo. Em circunstâncias normais tudo seria diferente, se a gente estivesse na rua vivendo, né? Mas aqui dentro, se vocês ficarem juntos muito tempo e depois quiserem afastar-se, vai ser impossível. Então, o pai vê problemas nisso aí, né? E a Anne depois fala pro Peter, que falou com o pai, as coisas que o pai aconselhou, né? E o próprio pai da Anne vai falar com o Peter. E o Peter diz, ó, seu pai acha que nossa amizade pode acabar se transformando em amor, disse ele. Mas eu respondi que saberíamos nos controlar. Bom, e aí a Anne continua a falar de amor. Eu considero o fato de estarmos escondidos como uma aventura perigosa, romântica e interessante ao mesmo tempo. Bom, começa a falar do pai. Ó. Papai está aborrecido comigo. Pensou que depois da nossa conversa de domingo, automaticamente eu deixaria de ir lá em cima todas as noites falar com Peter. Mas eu não parei. Ele não quer agarramento, palavra que simplesmente eu não suporto. E aí, a Anne diz, né, pô, eu vou falar com meu pai, eu vou falar pra ele, né, que desde 1942 eu não tenho uma vida fácil, que eu chorei muito, e quando eu tenho agora um momento de felicidade, de amor, não posso, né? Bom, agora a Anne fala também do passado dos pais, ó. Os pais de meu pai eram muito ricos. Depois da morte de vovô, a fortuna se perdeu durante a Primeira Guerra Mundial e na inflação que se seguiu. Os pais de mamãe também eram muito ricos. Agora, certamente, ninguém pode dizer que somos ricos. Mas todas as minhas esperanças repousam no pós-guerra, ou seja, nesse final dessa guerra. Adoraria passar um ano em Paris e um ano em Londres aprendendo idiomas e história da arte. Compare as minhas aspirações às aspirações de Margot, que deseja ser parteira na Palestina. Então aqui a gente vê, né, o sonho das duas, a Margot querendo ser parteira na Palestina e a Anne querendo estudar idiomas e história da arte. Bom, que legal, ó. Ela lendo, né? Acabei a história de Ellen a Fada, dos Green. Então ela copiou até inclusive essa história num papel. E aqui até o livro depois que foi da Anne, foi da Margot, acaba sendo leiloado. Então uma foto aqui desse livro, né? Bom, o que ela diz? Ó? Você
Kitty, meu diário, bem sabe que meu maior desejo é ser jornalista e mais tarde escritora famosa. Em todo caso, depois da guerra, desejo publicar um livro chamado, aqui ela coloca em holandês, né, é o Anexo Secreto. E ela diz, ó, entre mim e Peter vai tudo bem. Todas as noites, ao receber meu beijo, ele fica vermelho e sempre pede que lhe dê outro. Bom, agora o assunto ali é a questão da invasão. Ó. Ouvimos dizer que o antissemitismo existe agora em rodas onde jamais haviam pensado em tal coisa. Essa notícia nos abalou profundamente. Acho o antissemitismo muito injusto. Eu amo a Holanda. Eu, que não tendo o país natal, esperava que a Holanda pudesse se tornar a minha pátria. Ainda tenho esperança que assim seja. Então, esse amor mais agora pela Holanda, né, do que pela Alemanha. Bom, 25 de maio de 44, ela diz, ó, cada dia uma notícia nova. Esta manhã foi preso o nosso verdureiro por abrigar em casa 2 judeus. A prisão desse homem representa grande perda para nós. Agora, perdemos nosso verdureiro, a única solução é comer menos. Passaremos fome, mas qualquer coisa é preferível a sermos descobertos. Continuam briguinhas, ó, a briga de Dussel com os Frank por causa de banalidades. A senhora Van Damme e este último no maior flerte. Olhares, beijos, risadinhas amigável. Dussel está começando a sentir falta de mulher. Então aqui a Anne já vê, né? E no primeiro momento ele não estava aí pro flerte da senhora Van Damme e agora já está, né? Com olhares, beijos, risadinhas, ou seja, o Dussel, segundo a Anne, está começando a sentir falta de mulher aqui. Bom, o que diz a Anne? Este é o dia D. Começou a invasão. Reina grande emoção no anexo secreto. Estaria mesmo próxima a libertação tão longamente esperada e que ainda parece maravilhosa demais, semelhante demais a um conto de fadas? E aquela felicidade, né, com esse dia. E ela diz, ó, sabe, Kitty, para mim, o melhor da invasão é o sentimento de que são amigos que se aproximam. Bom, agora mais um aniversário ela está relatando, ó, tem agora 15 anos, ou seja, 2 aniversários que ela passou ali no anexo secreto, ela fez 14 anos e fez 15 anos no anexo secreto. E aí ela se queixa, ó, Peter me ama não como namorado, mas como amigo, se torna cada vez mais afetuoso. E ela continua a falar dos problemas, ó. Novos problemas, a senhora Van Damme está desesperada, fala em meter uma bala na cabeça, em cadeia, em enforcamento, em suicídio. Tem ciúme porque o Peter confia em mim e não confia nela. Está ofendida porque Dussel não aderiu ao flerte. Então reparem, né? A senhora Van Damme não conseguiu ter o Dussel ali, não quis. E também está perdendo o filho ali, basicamente, né, para Anne. Bom, reparem agora essa ideia, né, que eles têm de apostar quando vai terminar a guerra. Quando vão poder, de certo modo, né, ver o sol de novo. Ó. Segundo Pym, que é o pai dela e Van Damme, devemos estar livres por volta de 10 de outubro. E agora ela se queixa do Peter. Ó. Peter, falta-lhe um objetivo determinado e não se julga suficientemente inteligente. Ao contrário, julga-se inferior para realizar qualquer coisa. Não tem religião, zomba de Jesus Cristo. Apesar de eu também não ser ortodoxa, né, sinto-me triste quando vejo assim desarvorado, tão escarnecedor, tão pobre de espírito. Então ela se queixa, né, do Peter aqui, dessa questão dele de zombar de Cristo, de não ter objetivo, não pensar num futuro e tudo mais. Diz ela, agora estou ficando realmente esperançosa. Finalmente as coisas vão bem, muito bem mesmo. Houve um atentado contra a vida de Hitler. E desta vez não foi ato de judeus comunistas ou capitalistas ingleses, não. Foi um orgulhoso general alemão. E o principal culpado foi fuzilado. De qualquer modo, essa é uma prova de que existem muitos e muitos oficiais e generais que estão fartos da guerra e gostariam de ver Hitler despencar num abismo sem fundo. Bom, e agora o dia importante, o último dia em que a Anne escreve no diário, antes da polícia achar o anexo secreto. Então, é uma escrita profunda sobre ela mesma, ela faz uma análise dela mesma. Reparem, já disse a você, Kitty, certa vez que possuo dupla personalidade. Em uma delas encontra-se minha alegria exuberante, na outra, o lado profundo. Tenho muito medo de que as pessoas que me conhecem superficialmente venham a descobrir que possuo um outro lado, melhor, mais bem cuidado. Estou acostumada a não ser levada a sério, mas é só a Anne, despreocupada, que se acostumou a isso e o suporta. A Anne mais profunda é sensível demais para tal. A boa Anne, portanto, não aparece quando tem gente,
até hoje nunca se mostrou nenhuma só vez, mas é a que predomina quase sempre quando estamos a sós, ou seja, quando ela está escrevendo no diário. A N do diário. A N de verdade, a N do diário. Como eu já disse, nunca expresso meus sentimentos verdadeiros sobre coisa alguma. E foi assim que adquiri a fama de namoradeira, sabe tudo e leitora de histórias de amor. Só que a N jovial dá risada, uma resposta atrevida, sacode os ombros, com indiferença, comporta-se como se não ligasse. Mas as reações da N silenciosa são exatamente o oposto. Ou seja, mostrando essa dupla personalidade segundo ela aqui, né? Então ela está dizendo que ninguém conhece ela a fundo ainda. Somente o diário, a Kitty, só a Kitty, né, conhece realmente a fundo a N. E aí ela não gosta dessas questões todas, né, de fiscalização em cima dela. Ó. Não aguento esses cuidados. Se me fiscalizam, fico mal criada, depois infeliz e finalmente viro meu coração do avesso para que o meu lado mal fique de fora e o bom para dentro e continuo tentando encontrar a maneira de ser como desejo ser, como poderia ser se não houvesse mais ninguém vivo neste mundo. Bom, termina. Aqui nós temos o epílogo. Reparem. O diário de Anne Frank termina aqui. No dia 4 de agosto de 1944, a Polícia de Segurança alemã, acompanhada por alguns holandeses nazistas, deu uma batida no escritório-geral, obrigando Kraler a revelar a entrada para o anexo secreto. Todos os seus ocupantes, os 8, assim como Kraler e Kopay, foram presos. E aí eles não sabem, né, se houve uma denúncia, se teve algum informante anônimo, se a polícia achou por acaso, por coincidência até hoje, né? Não se sabe. No dia 3 de setembro, os prisioneiros judeus, após um período em Westerbork, o principal campo de concentração alemão na Holanda, foram enviados amontoados em vagões de gado para Auschwitz, o mais famoso centro de exterminação na Polônia ocupada. Kraler e Kopay ficaram em campos de concentração holandeses durante alguns meses antes de serem libertados. O anexo secreto foi saqueado e destruído durante a batida policial. Alguns dias depois, misturados aos jornais velhos e lixo espalhados pelo chão, um limpador encontrou os cadernos onde N escrevera seu diário. Não sabendo do que se tratava, entregou-os a Mip e Eli. As duas moças, durante um severo interrogatório alemão a que foram submetidas, negaram terminantemente sua ajuda ao pequeno grupo judeu e assim foram salvas e liberadas. Tendo guardado cuidadosamente o diário de N, entregaram-no ao seu pai, o Otto Frank, na sua volta após o término da guerra. E o pai aqui, né, se surpreende depois que ele vai ler o diário da filha com a capacidade da filha crítica, a questão de todos os sentimentos ali colocados, né? Enquanto isso, os mais velhos do grupo adoeciam sob as terríveis condições de vida em Auschwitz. Van Damme foi mandado para a câmara de gás. Otto Frank escapou por um verdadeiro milagre, pois tinha sido enviado para um campo-hospital em novembro e ali se encontrava ainda quando o campo foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 1945. Continua. Juntamente com alguns poucos sobreviventes, ele foi removido para a Galícia e finalmente chegou ao porto de Odessa, no Mar Negro, onde um navio neozelandês o conduziu de volta à Europa Oriental. Os outros prisioneiros do campo, cerca de 11 mil, foram evacuados pelos alemães à medida que os russos avançavam. Entre eles estava Peter Van Damme, de quem nunca mais se teve notícia. A caminho de Odessa, Otto Frank soube por um amigo holandês que sua mulher morrera 5 de janeiro. Quanto às duas meninas, foram enviadas para Bergen-Belsen, na Alemanha, 2 meses após a morte da mãe. Ali, N mostrou as mesmas qualidades de coragem e paciência na adversidade que haviam caracterizado em Auschwitz. Em fevereiro de 45, as duas irmãs contraíram tifo. Um dia, Margot, deitada numa enxerga ao lado da irmã, tentou levantar-se, mas enfraquecida caiu ao chão. No seu estado de doença e fraqueza, o choque foi mortal. A morte da irmã fez a N o que nada até então conseguira fazer, quebrantar seu espírito. Alguns dias depois, em princípio de março, N morreu. E os corpos, detalhe, né, foram jogados numa vala comum. Aqui eu botei os 8 anexos secretenses, né? Lembrando, o Sr. Van Damme, que não tinha esse nome, era o Herman Van Pels, a Sra. Van Damme, que era Auguste Van Pels, o Peter Van Damme, que era o Peter Van Pels, o Dussel, que era o Fritz Pfaffer,
a Edith Frank, que é a mãe da Anne, o Otto Frank, que era o pai da Anne, a Margot Frank e a Anne Frank. Bom, aqui qual é o detalhe, né? Aqui a gente tem as versões do diário de Anne Frank. A primeira versão é aquele manuscrito original da Anne. A segunda, que foi revisada pela própria Anne, quando lembrem que ela escutou na rádio do ministro da Educação holandês que as cartas, diários, as anotações históricas, elas poderiam vir a ser publicadas quando a guerra acabar, então ela vai lá e começa a revisar. A terceira versão, que é aquela editada pelo pai, pelo Otto, em 47, só que ele acaba omitindo alguns detalhes ali que ele acha que não são necessários, por exemplo, né, as reflexões da Anne sobre a sexualidade, as brigas mais pesadas com a mãe. Aí tem uma quarta versão que foi organizada pela escritora Mirjam Presler, lançada em 95, que ela insere então, né, trechos que foram excluídos pelo pai. Em 2019, quando eu falei para vocês, aquelas 2 páginas inéditas que estavam cobertas com papel pardo, enfim, são reveladas. Aqui coloquei os nomes reais e os nomes que foram para o diário. Todo mundo que ajudou de certo modo, né? Bom, tem no YouTube, se vocês quiserem ver, né, a MIP descrevendo o momento em que o anexo secreto foi descoberto, como ela achou o diário. Tem também o Otto Frank falando sobre o diário da Anne Frank, como ele achou, né? Enfim,